queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, o livro dessa noite que nós vamos meditar aqui é o Salmo 31, que também é um salmo de Davi. E nesse salmo aqui, Davi, mais uma vez, ele expressa a sua confiança em Deus, Ele deixa declarado nesse salmo aqui que a confiança e a vida dele está nas mãos do Senhor. Salmo 31, verso 1 diz assim, olha: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundir os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operastes para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, nos desaforos dos homens, encobri-los-á em pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Amados, como eu falei aqui no início, é um salmo de Davi, onde ele, mais uma vez, ele revela aqui a sua confiança, a confiança dele no Senhor, Ele fala aqui que ele entrega o espírito dele nas mãos do Senhor, que a vida dele está na palma das mãos do Senhor. Ele agradece porque o Senhor guarda, Então a vida de Davi, ela estava nas mãos do Senhor. Ele sempre deixou isso muito bem claro. Mas no verso 1 ao 4 ele diz assim, olha: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força.
Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, olha, tu és a minha rocha, tu és a minha força. Amados, presta atenção aqui. Todas aquelas pessoas, todos aqueles que estão aflitos, eles encontram nas Escrituras, eles encontram apoio nas Escrituras, né, para clamar por socorro, por justiça, por livramento, não é mesmo? A fé em Deus e a fidelidade do seu caráter nos dão a convicção de que seremos ouvidos e protegidos por Ele, né? Nós percebemos isso na palavra, que Deus, Ele nos ouve e Ele nos protege o tempo todo. Ele não nos abandona nunca, não é mesmo? Deus, querido, é a rocha que fundamenta e sustenta a nossa vida. Por isso, quem nele se apoia não precisa temer nada, querido. Né? Se a sua confiança está no Senhor, a nossa vida vai ser igual ao do salmista. Os inimigos vão se levantar, as tribulações, as turbulências, tudo vai se levantar. Mas nós continuaremos confiantes no Senhor, né? Porque Ele é a nossa rocha firme, né? Ele é a nossa fortaleza. Por isso confiamos nele. No verso 5 ele diz assim, olha, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Olha o que ele está dizendo. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Ele está entregando o espírito na mão do Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor quem o redimiu, né? E ele chama esse Senhor de Deus da verdade. Queridos, olha, Davi, ele estava convicto de que o Senhor era o único, verdadeiro e soberano Deus. Ele é assim até hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus hoje e ele será o mesmo Deus sempre. Amém? Então ele é único, ele é verdadeiro e ele é soberano. A sua vida, né, a vida de Davi, ela estava pautada na confiança no Senhor. Por isso entregou o seu espírito em suas mãos. Por isso que Davi entrega o seu espírito nas mãos do Senhor. Amados, olha, essa mesma fala de Davi, nós podemos encontrar ela com Jesus falando lá em Lucas, no capítulo 23 e o verso 46, quando ele estava na cruz, que ele, antes de morrer, ele fala, entrego em tuas mãos o meu espírito. Né? Ele estava entregando o espírito dele ao Senhor. Então, essa confiança demonstrada tanto por Jesus quanto por Davi, revela que eles sabiam a quem estava sendo entregue a sua alma e para onde estava indo. Quando ele diz no verso 5 assim, ó, em tuas mãos encomendo o meu espírito, é porque ele sabe onde ele está depositando a alma dele, a quem ele está entregando a alma dele, e ele sabe para onde ele vai. O que não acontece, queridos, com aqueles que não possuem uma vida reta diante do Altíssimo, né? Quando isso acontece, quando a pessoa não tem uma vida diante do Altíssimo, para quem ele vai entregar sua alma no dia da sua morte? Para quem? Né? Essa é uma boa pergunta a se fazer. Né? Se você que estiver me ouvindo aí, que ainda não entregou sua vida para Jesus, para quem você vai entregar a sua alma, né? No dia da sua morte? De quem será a sua alma? Quem será o dono da sua alma? Queridos, eu não sei se vocês sabem, é claro que sabem, mas todos nós somos formados por corpo, alma e espírito. O que acontece então depois da nossa morte? Eclesiastes 12, o verso 7 diz assim, ó, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando nós morremos, o nosso corpo ele volta para a terra, porque nós somos feitos do pó e ao pó voltaremos. O espírito que há em nós, esse espírito que faz essa comunicação entre nós e Deus, foi dado por Deus. Lá em Gênesis, a palavra fala que Deus fez o homem alma vivente e soprou nas narinas dele o espírito de vida. Então esse espírito é de Deus, ele volta para Deus. Mas e a alma? A quem pertence a alma? A alma pertence àquele a quem nós direcionarmos, querido. Nós é que vamos dar direção para a nossa alma.
E a gente faz isso quando a gente está em vida. Depois de morto não resolve nada, né? Depois de morto, a gente pode ver, por exemplo, aquele texto lá do rico e o Lázaro, que depois de morto não tem mais nada a se fazer. A palavra diz, né, que cabe a nós morrermos somente uma vez e a partir daí esperar o juízo final. A única coisa que vai acontecer depois da morte é esperar o juízo final. Então, a direção que nós damos para a nossa alma, nós damos enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos conscientes, enquanto a nossa mente está boa, enquanto nós temos condições de falar, de pronunciar as palavras, né? Quando a gente está bem, é agora que nós damos direção para a nossa alma. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nascemos, nós já nascemos direcionados ao inferno. Então a nossa alma, quando nós nascemos, nós já estamos direcionados ao inferno. Nós temos uma salvação automática até ali uns 8 anos, 9 anos de idade, quando a gente não tem muita noção do que é o pecado, né? da sabedoria e da verdade, né? Do que é certo e o que é errado. Até ali nós temos uma salvação automática. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós temos conhecimento, né, do bem e do mal, nós estamos fadados à morte eterna. Nós estamos fadados a morrer e ir para o inferno. Então, nós já nascemos com essa condenação por causa do pecado de Adão lá no Jardim do Éden. E aí, o que nós precisamos fazer para sair dessa condenação? Fazer aquilo que Jesus Cristo já nos ensinou lá em Romanos, né, capítulo 9, a partir do verso 10, quando nós entregamos a nossa vida, nós cremos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, que Ele vive, e quando nós confessamos publicamente que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a condição para entrarmos na vida eterna. Só precisamos fazer isso. E isso, querido, nós fazemos enquanto nós estamos vivos. Lá em Lucas, no capítulo 12, verso 20, a palavra diz assim, olha, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Isso está querendo dizer, querido, é um alerta que o Senhor está fazendo para nós, de que a nossa alma, ela tem dono. Ou a nossa alma, ela está condenada nas trevas, ou ela está direcionada para a luz. Mas essa direção quem dá somos nós enquanto nós estamos vivos. E ele está perguntando, de quem será a sua alma? A minha vai ser do Senhor Jesus. Porque eu já fiz essa oração, eu já o confessei, né? Eu creio que ele vive e eu, né, prezo pela minha salvação, eu quero, né, eu tenho essa convicção de que eu quero morrer salvo. A minha alma está direcionada ao céu, né, porque eu já fiz essa confissão, eu já determinei que a minha vida pertence ao Senhor. Eu já confessei publicamente que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador, e eu tenho trabalhado para permanecer isso na minha vida, para que eu não perca essa salvação. Mas quando a gente não faz isso, querido, nós estamos condenados à segunda morte. Amados, olha, nós podemos nascer 2 vezes e morrer uma vez, ou podemos morrer 2 vezes e nascer somente uma. Nós podemos nascer no corpo, nascer fisicamente e nascer espiritualmente, nascer para a vida eterna. E morrer no corpo uma vez só. Ou nós podemos nascer fisicamente uma vez e morrer fisicamente uma vez e morrer eternamente também a segunda morte, que é a segunda vez que é a segunda morte. Então, ou nós nascemos 2 vezes e morremos apenas uma, ou nós nascemos uma vez e morremos 2. Mas a orientação que eu tenho para você é para que você nasça 2 vezes e que você morra apenas uma vez, apenas a morte física do seu corpo. Que a sua alma, que o seu espírito, que elas voltem para Deus, de onde está destinado para você ir. Basta que você faça uma oração, basta que você faça uma confissão. Lá em Apocalipse, no verso 21 e o verso 8, o apóstolo João, ele explica o que é a segunda morte e quem está condenado à segunda morte. Ele diz assim, olha, mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras,
e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse tipo de pessoas, em outros textos ele vai falar dos homicidas, ele vai falar dos sodomistas, ele vai falar de outras pessoas que vai herdar a segunda morte. O que é a segunda morte, então? Apocalipse 20, verso 14, ele fala o que é a segunda morte. Ele diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, queridos, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que você receba a vida eterna, para que você não seja condenado ao inferno, você precisa confessar com a sua boca, de livre e espontânea vontade, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, Jesus Cristo no capítulo 11 de João, ele diz assim, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Você crê, querido? Você crê que se você confessar Jesus Cristo como seu único, suficiente, Senhor e Salvador da sua vida, você não herdará a segunda morte? Você, pelo contrário, terá vida eterna diante do Senhor, você vai morar no céu, você crê? Então faça essa oração, querido. Faça essa oração agora, independente de quem você é, independente do que você já fez, se você já matou, se você já estuprou, qualquer que seja a barbaridade que você tenha feito, se você se arrepender desses pecados, se você se arrepender dessa culpa, dessa condenação que você carrega aí na mente, nas costas, se você se arrepender e você entregar nas mãos de Jesus, se você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e entregar nas mãos dele todos os seus pecados, querido, você está salvo. Você está salvo. Não importa o que você fez. A sua alma ela vai para o céu, porque você reconheceu que Jesus Cristo morreu na cruz pelo seu pecado e que você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Você só precisa fazer isso para herdar a vida eterna, queridos. Então não perca mais tempo. Faça isso agora. Tome essa decisão agora. Confesse Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Se você tiver gostado aí dessa mensagem, compartilhe aí com os seus contatos, com seus amigos, com todos aqueles que você sabe que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Compartilha para eles. Deixa eles ouvirem essa palavra, deixa eles tomarem a decisão por Jesus Cristo. Permita que eles tomem a decisão por Jesus Cristo. Compartilhe aí tantas quantas vezes você achar necessário. Dê o seu like lá no vídeo. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, faça a sua inscrição. Ative o sininho na opção todas e todos os dias você vai receber aí uma mensagem. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos aí no próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe.